Irmão, Deus abençoe a todos. Que alegria tão grande compartilhar este momento com todos os irmãos da igreja a nível mundial. Momento tão importante e tão desejado. Cada vez que nossa irmã Maria Luísa nos prega o Evangelho e nos ensina a doutrina do Senhor, é um momento no qual comemos verdadeiros manjares e comida dos céus, glórias ao Senhor. Não temos como agradecer a nosso Deus, porque é algo tão perfeito que chega ao mais profundo do nosso ser. Por isso, vamos dedicar ao Altíssimo este momento maravilhoso, porque estamos tão fascinados com o nosso Deus, tão emocionados, que é pouco realmente o que podemos dizer para louvar o seu nome, porque o veneramos ou adoramos com todas as forças do nosso ser. Profundo amor que nasce em nossos corações para com o Altíssimo, para com Deus vivente. Aleluia! Grande é nosso Deus. Oremos. Bendito Pai Celestial, Deus maravilhoso, magnífico, inigualável, poderoso, glorioso, imenso, em maravilhas, em prodígios, em poderes, em milagres, em sinais, em bênçãos, em fidelidade e em verdade para cumprir suas promessas com a igreja, seu plano perfeito que nos apresenta e no qual somos bem-aventurados, somos mais felizes de todos os homens, por ter o Deus vivo no meio de nós. Quão maravilhoso é escutar-te, Senhor, quão maravilhoso é participar de tua palavra viva, que é eficaz e se cumpre em nossas vidas, e que permanece para sempre. Sempre ficaremos com poucas palavras em elogio, mas, Senhor, nossos corações é para ti, porque te adoramos. Estamos eternamente agradecidos contigo e por isso vamos, Senhor, ler a Bíblia, cantar-te. Vamos nos alegrar, Senhor, com a pregação da nossa irmã Maria Luísa e vamos abrir nossos corações e vamos expor para ti, Senhor, porque temos um desejo ardente de aprender sua palavra. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, 1 de Coríntios, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 21 e até o versículo 26. E vamos fazer essa leitura com muita alegria e felicidade, para a honra e glória do Senhor, porque aqui nesses versículos se fala muito de tudo que vivemos aqui na igreja. Aqui o apóstolo Paulo ensinou à igreja apostólica que eles tinham o dom de línguas, o dom da profecia, tinha os louvores, como nós temos hoje aqui na igreja, a doutrina, as revelações, e tudo era para edificação, pois é assim como o Senhor levanta a sua igreja. Glória a Deus. Muito bem, vamos ler o versículo 21, para a exaltação do Criador. Vamos ler todos juntos. Na lei está escrito: com outros lábios, em outras línguas, falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem línguas, e entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido, e por todos é julgado. O que acontece? O segredo do seu coração se manifesta, e assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus,
declarando que Deus está realmente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem o quê? Doutrina, conhecimento, tem o quê? Língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glórias a nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. É maravilhoso ver. E há no meio da humanidade essa bênção tão preciosa. Vocês que hoje chegaram pela primeira vez às nossas igrejas, em 1.500 lugares, através dos 5 continentes, em muitas nações do mundo, mais de 70 países, vão poder desfrutar do dom da profecia. Vocês, ao final do culto, vão poder passar adiante, sentar, para que recebam profecia, que te ministre esse dom maravilhoso, porque é o maior dom, o dom espiritual da profecia. Nesses dias, o Espírito Santo dizia a uma irmã que é mãe solteira, que tinha muitas ocupações no trabalho e ficava muito pouco tempo para cuidar dos seus filhos. Quando chegava na sua casa, tinha que se esforçar muito e tão pouco sobrava tempo para chegar à congregação. Já a irmã já estava quase que desfalecendo. Então ela um dia pediu para sair um pouco mais cedo no serviço e veio à congregação e recebeu profecia. E o Espírito Santo lhe disse: sei que estás muito cansada e que tem um grande esgotamento físico e espiritual. E nesse momento vou estar te libertando, te dando descanso. Glórias ao nome do Senhor. E ela disse, logo que ouviu isso, já foi sentindo que já se saiu o cansaço físico e espiritual. E também o Espírito Santo lhe disse que daria a ela um novo emprego e vai receber as minhas bênçãos. No outro dia, lhe chamaram de uma empresa, lhe ofereceram um melhor emprego, lhe ofereceram um salário que era o dobro do que ela ganhava, e agora ela tem tempo para compartilhar com seus filhos, e agora também tem tempo para chegar à congregação. Uma obra perfeita do Espírito Santo com o dom da profecia. Isso é o que vocês hoje vão viver. Glórias ao nome do Senhor. Muito bem, vamos cantar a esse Deus maravilhoso, tão divino, que faz essas maravilhas, que faz essas grandezas, que nos enche de emoção. Vamos cantar inicialmente o hino 245, Deus cuidará de ti. E é assim que recebemos sempre os cuidados do nosso Deus. Número 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. En tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor,
Louvores ao Rei da Glória! O quanto amamos e adoramos o nosso Senhor, esse Deus maravilhoso que se manifesta e que cuida de todos nós. Há uma irmã que também tem seus filhos pequenos. A irmã estava passando um momento econômico muito difícil e um dia que ela menos pensou, apareceu em sua casa uma galinha. E a mãe disse aos seus filhos: ajude-me a tirar essa galinha daqui, porque não sei de onde ela vem. E a galinha entrou pela casa e se escondeu debaixo da cama. E os filhos tentavam tirá-lo, mas não conseguiam. E de um momento ao outro, ela começou a botar ovos. E colocava muitos ovos. E quando se deram conta que elas podiam se alimentar com os ovos, e assim esteve durante vários dias, se alimentando desses ovos da galinha. E logo depois recebeu um dinheiro e pôde comprar seus alimentos. A galinha desapareceu. E assim o Deus da glória cuidou dela. Bendito o nome do Senhor. Divino nosso Deus. Os milagres que faz Deus. Um milagre porque é algo fora do normal. Apareceu uma galinha, assim como diz a Bíblia, que Deus enviava um corvo para alimentar Elias. Bom, é o mesmo Deus. Glórias ao Senhor. E agora vamos cantar o hino 137. Vinde, ó jovens, glória a Deus. O hino muito bonito, vamos cantar com todo o coração, sentindo, e Deus da glória estará muito feliz. Muito bem, hino 137. Brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallen sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros,
Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Muito importante valorizar tudo que o Senhor tem dado à sua igreja. Está na página da web da igreja. Podem ver nesse momento que está sendo apresentado um tutorial da página do web da igreja na internet e também o canal do YouTube e o canal da nossa irmã Maria Luísa. Vão encontrar manjares, verdadeiros manjares, glórias ao Senhor. Manjares espirituais, os mais delicados, glórias ao Senhor. Os mais deliciosos ao paladar e também à alma. De modo que temos que valorizar. Uma irmã esses dias que queria receber o batismo com o Espírito Santo e não conseguia. Estava triste por isso, não podia falar em línguas. E ela, vendo um vídeo da nossa irmã Maria Luísa, onde a irmã ensinava sobre o espírito da apatia, quando a nossa irmã Maria Luísa profetizava à igreja numa visita recente, num estudo bíblico, e eu creio que foi em Porto Rico. Falava sobre o espírito de apatia, e a irmã Maria Luísa dizia: peça a Deus, se você sente preguiça quando de ler a Bíblia, de louvar a Deus, pede a Deus que o liberte. Porque é um espírito mau, é um espírito de apatia. E ela colocou muita atenção, a nossa irmã Maria Luísa, e aí esteve a tua bênção. Aí está a bênção. Colocar atenção à nossa irmã. E ela disse: eu tenho esse espírito. E também temos que ser sinceros e reconhecer. E disse ao Senhor: Senhor, eu tenho preguiça de louvar, de ler a Bíblia. Tira esse espírito de apatia. E disse assim ao Senhor: tira, Senhor. E comenta a irmã que de um momento para o outro começou a sentir desejo de se congregar, desejo de louvar, desejo de ler a Bíblia, e faz pouco tempo recebeu o batismo com o Espírito Santo. Olha que a doutrina, ela é matemática. Glória a Deus, é exata. Bendito é o Senhor. É muito lindo, por isso temos que pôr atenção às pregações da nossa irmã, abrir o nosso coração, glórias ao Senhor. E todas as vezes que vemos a irmã nesses vídeos, aí está a nossa bênção. Colocamos muita atenção, porque aí estão nossas bênçãos, para que possamos praticar o que a nossa irmã nos ensina, nossa irmã Maria Luísa. Perfeito? Vamos agora ficar de pé, vamos dar as graças ao Senhor por todas tuas imensas bênçãos, que nós não temos como pagar ao nosso Deus. E também vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, porque Deus tem multiplicado suas bênçãos econômicas no meio da sua igreja e também para os seus filhos, para que seja assim cada dia. Vimos também o estudo bíblico maravilhoso que se realizou na Colômbia, na Movistar Arena, um estudo bíblico precioso e suntuoso. Vocês viram na página da internet? Maravilhoso, com todo o melhor para Deus. E também um estudo bíblico em Guayaquil, faz pouco tempo, e um estudo bíblico em Oviedo, na Espanha, onde nos entregaram o prêmio Príncipe das Astúrias. E lá esteve a nossa irmã Maria Luísa, nesse estudo bíblico, nesse palácio, glórias ao nome do Senhor. O melhor, assim quis Deus. É incrível que a nossa irmã Maria Luísa profetizou em 1968 todas essas maravilhas, e hoje vemos elas. Incrível como Deus nos abençoa e nos dá o melhor, aleluia, como igreja, a cada um de nós também. Isso é maravilhoso realmente. Bem, oremos. Bendito Pai Celestial, Deus maravilhoso, Deus inigualável, Deus precioso, Deus generoso, Deus de bondade, Deus fiel, Deus da fidelidade, da perfeição, que nos cumpriu tudo, que nos permite ver com nossos olhos, como diz a Bíblia. Salomão dizia: hoje nos permite ver com nossos olhos o que com tua boca falastes,
Que maravilhoso, Senhor, ver isso. E para nós, isso é tudo, tudo, Senhor. Não pode haver algo melhor, Senhor, do que ver como o Senhor cumpre tudo o que fala. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Permite a cada dia seguir desfrutando mais e mais de tanta maravilha, de tanto poder, de tanta glória, porque o mundo também possa te conhecer, Senhor, porque eles não podem perder o que nós vivemos aqui em nossos corações e ouvimos e desfrutamos a cada dia com o nosso sentido. Glória a Deus, a nossa alma. Senhor, também te pedimos, receba os dízimos e as ofertas com todo o nosso coração, porque te amamos, estamos felizes contigo. Multiplica, Senhor, para que a tua igreja também cresça, possa levar o Evangelho até o último extremo ponto da terra, do mundo, como o Senhor Jesus Cristo disse, que pregaríamos o Evangelho a todas as nações. E também, Senhor, para que teus filhos tenham abundância e o Senhor sobreabunde as suas bênçãos materiais em todos. Limpa-nos para alcançar essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos cantar 2 coros. Cantemos o coro número 8. Inicialmente, na igreja de Deus se sente gozo. E assim sentimos, porque hoje estamos sentindo um profundo gozo. Glória a Deus. Muito bem. Número 8. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E também valorizar muito a oração da nossa irmã Maria Luísa ao final do culto, porque faz pouco tempo uma irmã, e ela sofreu um acidente na sua clavícula e também do osso do húmero no braço, que ficou destruído os ossos, e ela não tinha como recuperar esse movimento. Eu quero te aplaudir, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. E assim a todo tempo falando a Deus. E na hora da oração da nossa irmã Maria Luísa, na pregação, foi curada completamente. O Senhor reconstruiu os seus ossos. Glória a Deus. Quando menos pensou, levantou as mãos e começou a aplaudir. Então, irmãos, tudo isso acontece na oração da nossa irmã Maria Luísa. Cantemos, por último, o coro número 12, o gozo do Senhor. A minha força é o gozo do Senhor, a minha força é o gozo do Senhor, a minha força é, e seu gozo sem medida Ele me dá. Se tu tens esse gozo, então pode
gozo, então podes dançar. Se tu tens esse gozo, então podes gritar, e seu gozo sem medida Ele te dá. Louvores, louvores, louvores ao Rei da Glória, que o amamos. Que felicidade receber nossa amada irmã Maria Luísa. Que alegria. Glória, glória a Deus. Gracias, hermano. Que o Senhor os abençoe, a todos os irmãos e irmãs, a todas as pessoas pela primeira vez, pessoas recentes que se agregam conosco para ouvir o ensinamento da palavra de nosso Deus. Uma bênção do céu recebam, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus, abençoe a todos e a todas. Podem sentar-se e assim, com nosso coração cheio de alegria, seguimos aqui, vamos seguir meditando, analisando, aprendendo de nosso Deus, aprendendo o caminho do Senhor, meditando nestes evangelhos maravilhosos que Deus permitiu que ficassem para a humanidade, para que nós não ignorássemos os caminhos de nosso Deus, senão que fôssemos conscientes e soubéssemos como é a manifestação de Deus, como é que Ele se manifesta aos seres humanos e como vem fazendo desde a criação e até o dia de hoje, depois que se passaram milhares de anos, o Senhor segue manifestando-se à humanidade, continua manifestando-se a nós. E por isso nós cremos nesse Deus, que existe neste Deus verdadeiro, nesse Deus que é Espírito, e que como Ele é Espírito, nós temos que adorá-lo, buscá-lo também em Espírito. Não podemos nos dirigir ou nos prostrar diante de uma matéria, diante de uma imagem ou pintura, ou uma estátua ou escultura, porque nosso Deus é Espírito, Ele é poderoso. E não precisamos materializar nosso Deus com objetos, ou com metais, ou com pedras preciosas, porque nosso Deus está próximo de nós, está ao nosso lado. O Salmos diz que Deus é uma sombra a nosso lado direito, é como a sombra. O Senhor está em todas as partes, diz que Ele sempre nos olha, nos observa. Ouve nossas orações, ouve a oração do aflito e ouve a oração do justo. Ouve a oração de um homem ou uma mulher que Ele clama com todo o coração. Ele é tão misericordioso que Ele tem piedade de todos. Agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, por seu amor e porque essas promessas maravilhosas que o Senhor nos tem feito a nós vêm se cumprindo, estão se cumprindo ao longo dos tempos ou dos meses ou dos anos. Para nós, como seres humanos, 50 anos, 55 anos é muito. Para Deus isso não conta o tempo. No entanto, nós temos vivido as experiências e as promessas que Ele nos fez. Temos-nas visto e vivemos também, seguimos este caminho
na mão de Deus. Por isso, meu convite a todas as pessoas que busquem uma congregação, que busquem a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Busquem o lugar mais próximo para que se congreguem, para que lhes ministre profecia, para que Deus lhes fale aos seus corações, às suas vidas, para que Deus lhes console, porque isso é o que hoje em dia a humanidade padece do sofrimento, da tristeza, da amargura, a infelicidade, mas Deus nos faz felizes. Nós somos felizes no Senhor e por isso a vocês nós testemunhamos quão feliz se sente quando Deus nos fala. Portanto, que vão às congregações para que ouçam a palavra e para que Deus lhes fale e lhes diga o que é que vocês têm que fazer para seguir. Que meu Senhor os abençoe a todos. E assim, felizes, vamos abrir aqui em Mateus 9. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Recorde que quando terminemos Mateus e vamos começar em Marcos e em Lucas, vamos encontrar repetições do conteúdo, porque estes personagens, como é Marcos e Lucas, todos eles fizeram uma recompilação, buscaram testemunhas, pesquisaram com muitas pessoas sobre o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, em Jerusalém, pregando. E tudo que as pessoas viram e ouviram, isso foi o que contaram, uns de uma maneira e outros de outra, mas era o mesmo conteúdo, o mesmo evento, com palavras diferentes. Isso é o que nós vamos encontrar. Bom, alegremente, em Mateus 9, diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi à sua cidade. O Senhor estava pregando ali à beira-mar. Mas, como diz que o povo o cercava muito, o Senhor mais bem decidiu subir em um barco e desde ali mais bem pregar às pessoas. E diz que ele passou para o outro lado, quando chegou à cidade, diz, e sucedeu que ele trouxeram um paralítico, estendido sobre um leito. E Jesus, ao ver a fé deles, porque diz que ao ver a fé deles, porque trouxeram-lhe este paralítico no leito, onde ele estava, onde ele acostumava permanecer sempre, em seu leito ali, paralítico. Assim o levaram ao Senhor. E o Senhor entendeu que eles criam e tinham fé e criam que o Senhor Jesus Cristo, que esse homem que estava ali pregando as boas novas, tinha poder e era respaldado pelo poderoso, pelo Deus Criador. Era a fé deles, era no que eles criam. E diz que o Senhor diz ao paralítico, disse-lhe, tem bom ânimo, filho. Teus pecados estão perdoados. Ele esperava, ou os que o levaram esperavam que o Senhor dissesse, seja curado. Mas ele disse, teus pecados estão perdoados. Diz que alguns escribas diziam dentro de si, este blasfema. Conhecendo-lhes Jesus os pensamentos deles, disse, por que estáis cogitando maldades em vossos corações? Aqui vemos como o Senhor estava demonstrando a eles que ele tinha poder, que ele tinha conhecimento, que ele estava conhecendo seus pensamentos. Porque nesse momento, quando o Senhor lhe diz, teus pecados estão perdoados, o Senhor quis agir, atuar dessa maneira, para ouvir os comentários daqueles incrédulos que os estavam seguindo, para ouvir esse questionamento que faziam, Senhor, estavam questionando.
E precisamente o Senhor queria isso? Que eles questionassem para que o Senhor pudesse ensinar a doutrina. E também para que eles percebessem que o Senhor conhecia seus pensamentos. Então, por isso lhes disse: vocês cogitam maldades em vossos corações. Porque é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Lhes diz o Senhor, lhes faz essa pergunta. Eu penso que eles responderam ao Senhor e lhes disseram: pois é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? É mais fácil do que dizer: levanta-te e anda, porque isso já é um milagre, isso é algo grande, que é difícil que isso se realize. É por isso que eles não lhes deram, não se sabe se eles responderam ou não ao Senhor, mas isso foi o lógico que eles pensaram. Muito fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, do que o outro. Diz, o Senhor Jesus lhes diz aqui no verso 6. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E isso, assim aconteceu. Ele se levantou e foi para a sua casa. As pessoas, ao vê-lo, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que dera tamanho poder aos homens. Isso foi o que as pessoas pensaram. Deus deu tamanho poder aos homens. Deus deu poder a este varão, a esse homem chamado Jesus de Nazaré. Mas aqui o Senhor estava realizando prodígios, milagres. Estava demonstrando ao seu povo, a sua gente, estava lhes demonstrando que ele era o enviado de Deus e que tinha todo o poder e potestade de Deus. E que ele podia, além de fazer os milagres, os sinais, as curas, também podia perdoar os pecados, porque Deus tinha-no autorizado para perdoar pecados. Tudo isso o Senhor ensinou em um momento, deu esses ensinamentos a essas pessoas incrédulas e aquele povo que o estava ouvindo. E todos ouviram, e suponho que alguns creram, e outros continuaram com sua insensatez. No entanto, o Senhor continuava seu trabalho, continuava seu ministério. Aqui no verso 9, que já muda de narrar esse milagre, diz que o Senhor, passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na repartição dos tributos públicos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse Mateus se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Diz que cobradores de impostos e pecadores que estavam ali reunidos se sentaram à mesa com o Senhor. Quando viram isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Porque o mestre, em vez de buscar aos santos e aos perfeitos para comer com eles, porque está buscando a esses cobradores de impostos, a esses pecadores. Os fariseus se caracterizavam porque eles ensinavam, eles eram mestres da lei de Moisés. No verso 12 diz: ao ouvir isso, Jesus lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Isso o encontramos no livro do profeta Oséias, do verso 6, capítulo 6, verso 6. O profeta Oséias profetizava, porque Deus fazia que ele abrisse a boca para profetizar ao povo e falar-lhes muitas coisas.
E entre isso dizia: misericórdia quero, lhes dizia o Senhor ao povo, a seu povo de Israel, lhes dizia: quero misericórdia, não quero tantos sacrifícios. E diz: eu vim chamar aos justos, não aos justos, eu vim chamar aos pecadores, que se arrependam, que se afastem do mau caminho, que creiam em Deus, que busquem a Deus. Porque os santos e os perfeitos, pois não precisam de Deus, porque já são santos, já têm a perfeição. Então, o que precisa de Deus é aquele que ainda não se aperfeiçoou, que tem os pecados, que tem ali as fraquezas, os erros, as tendências em sua carne de fazer o mal. Eles são os que precisam, como nós, algum tempo precisávamos também. Mas hoje em dia o Senhor já nos limpou, nos resgatou. E hoje em dia o Senhor nos pôs a todos nós para que preguemos, para que ensinemos, para que chamemos aos pecadores, para que chamemos aos imperfeitos e lhes falemos que Deus existe, que creiam, que o Senhor vai lhes aperfeiçoar, vai lhes dar a felicidade, a paz, assim como nos dá a nós. Assim, a nossa maneira de falar e evangelizar as pessoas, esse é nosso testemunho. E por isso é que o Senhor nos diz que todos nós, como o Senhor nos chamou, nos escolheu, diz que a todos os seus escolhidos lhes aperfeiçoou de tal maneira que um dia lhes chamará filhos de Deus. Mas todos esses filhos de Deus têm um trabalho, um ministério, um ofício para cumprir. Não é somente que Deus lhe prometeu a vida eterna, senão que essa pessoa sim tem que esforçar-se e trabalhar e seguir em frente e falar do que recebeu de Deus. Tudo que eu recebi de Deus convém que eu o publique e o tenho publicado e sempre o publicarei e sempre o estou publicando todo o tempo. Do que Deus me tem dado e tem feito comigo na vida, das promessas maravilhosas dessa igreja, dessa congregação. Quando dizia o Senhor que se levantaria em muitos países, e assim está acontecendo, glória ao Senhor, que Deus está cumprindo, então nós temos que falar e pregar o que Deus tem feito em nossas vidas, para que todos os outros também se arrependam e venham ao caminho do Senhor, e um dia também se tornem também o quê? Pregadores também, missionários da palavra do Senhor. No verso 14 diz: então aproximaram-se os discípulos de João, dizendo: porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Então lhes dizia, eles sempre estavam criticando o Senhor, questionando o Senhor. Eles não se conformavam com os milagres e sinais que viam da parte do Senhor. Estavam cegados, surdos, cegos, que não viam, não ouviam a palavra de Deus, não viam as maravilhas, senão que estavam enceguecidos em sua incredulidade. E lhes diz: nós e os fariseus jejuamos. Muitas vezes, teus discípulos não jejuam, diz ao Senhor Jesus. Jesus lhes disse: acaso os que estão no casamento podem estar de luto? Enquanto o noivo, digamos, está à festa de casamento. Os que estão no casamento, o que acontece na festa de casamento? As pessoas estão alegres ou tristes? Como estão as pessoas? Felizes? As pessoas são felizes. Então as pessoas são felizes porque em um casamento, pois acontece que todos celebram, tem festa, tem regozijo, tem alegria, porque está celebrando um casamento, então esse é o regozijo, é a festa. Então diz, Senhor lhes diz, os que estão no casamento, será que vestem-se de luto nesse dia e põem-se a chorar? A lamentar-se? Não, isso não é assim, diz. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado. E então, aí sim jejuarão? Chegará o dia em que esses que estavam no casamento estarão não de festa, serão de luto? Algum falece? Terá alguém que morre, então já não estarão felizes, regozijados em sua alegria, senão que já, pois, terão o quê?
Vestir-se de luto, além do mais, também jejuar pedindo a Deus por certas necessidades, por causa, pois, das tribulações que podem ter. Então, o Senhor lhes, isto suponho que eles não puderam entender. O que era o que o Senhor lhes estava dizendo? Estava lhes dizendo que seus discípulos do Senhor Jesus não jejuavam porque eles estavam precisamente com o Senhor, estavam andando com o Senhor, estavam em todo momento com Ele, ouvindo sua doutrina, ouvindo acerca do reino dos céus, desfrutando da paz do Senhor, da felicidade, da alegria de tudo que o Senhor tinha, do Espírito de Deus, dessa mansidão do Senhor, da benevolência, da misericórdia, de todas essas virtudes e dons do Senhor que ele tinha. Os seguidores dele, seus discípulos, estavam desfrutando do Senhor, estavam sendo felizes e gozosos e desfrutando com o Senhor da alegria que sentiam ao estar ao lado dele. E o Senhor fazendo os milagres, porque até quando não tinham comida, o Senhor fazia milagres e multiplicava o pão e os peixes, lhes dava comida. Então, a eles não lhes faltava nada, tinham tudo. Por isso, não tinham necessidade de jejuar. Porque se jejua é quando tem uma necessidade, quando tem um problema, uma dificuldade, uma tristeza profunda, um problema difícil, que ora e que pede a Deus e que Deus não ouve, então a pessoa recorre a sacrificar-se em seu corpo para ver se Deus lhe ouve. Então faz esse jejum. Então aqui o Senhor lhes diz não. Os que estão no casamento não podem estar tristes, não podem vestir-se de luto, enquanto está aí o noivo com eles. Mas quando o noivo lhes for tirado, então sim farão. É quando já lhes dá um exemplo, uma série de exemplos, diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e o rasgo se torna maior. Então, se meus discípulos estão comigo, gozando e desfrutando da minha presença, da minha companhia, de tudo o que lhes falo, lhes ensino, do que lhes corrijo, do que lhes dou, se eles estão bem, então como eles vão pôr-se a jejuar, a chorar, a vestir-se de cilício, de luto, e a demonstrar a todo mundo que estão tristes e amargurados? Então as pessoas vão dizer: veja, aqueles diz que estão andando com seu mestre, que ele lhes dá paz, que lhes dá felicidade, e veja-os como estão, chorando ali, estão ali jogados no chão, com cinza, com luto, com roupas pretas, chorando e amargurados e lamentando-se. E não dizem que esse Senhor Jesus de Nazaré dá paz, felicidade, faz milagres? Isso é uma contradição? É como contraditório? Isso é contraditório, o pano novo na veste velha. Contraditório. O pano novo tem que colocá-lo em uma veste nova. O remendo tira parte da veste. O vinho novo em odres velhos também não. Porque de outra maneira, pois os odres se rompem, então tem que ser o vinho novo em odres novos também, que são uns recipientes de couro. E assim, dessa maneira, o Senhor estava dando a eles esse exemplo, de que por isso seus discípulos não jejuavam, porque eles estavam felizes com o Senhor e não precisavam de jejum. Mas os que andam sem Deus, os que não têm o Senhor no momento em sua vida, pois sim terão muitas tribulações e problemas e dificuldades, e teriam que jejuar, teriam que fazer o jejum. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, o povo recorria ao jejum porque Deus tinha ensinado, Moisés tinha ensinado que tinham que jejuar, para que Deus desse a vitória, para que Deus desse triunfo na vida das pessoas, na vida dos reis, nos povos, para a guerra, para que o Senhor lhes desse triunfo e ganhassem, vencessem essas batalhas. Então, tinha jejuns, as pessoas jejuavam e vestiam-se de cilício, lamentavam-se, deixavam de comer para pedir a Deus. Mas nesse jejum também tinha certos requisitos. Não era somente aguentar fome, esse dia de estar não comendo um pedaço de pão. Não era somente aguentar fome, senão que tinha que reunir outros requisitos.
Aqui o Senhor Jesus não quis, no momento, explicar para eles sobre o verdadeiro jejum. Somente disse-lhes sim, seus discípulos e vocês, os fariseus, com seus discípulos, sim têm que jejuar porque vocês não têm a Deus. Portanto, precisem que jejuem. Mas meus discípulos têm a mim, eles estão felizes comigo, não precisam jejuar. No entanto, se nós fôssemos ao que é o verdadeiro jejum, que Deus tinha imposto ao povo antigo pela lei de Moisés, poderíamos ler um pouquinho aqui em Isaías 58, para que nós leiamos sobre o que é um verdadeiro jejum do que Deus ordenou a Moisés que ensinasse ao povo quando eles tivessem que jejuar, como era a forma correta para fazer esses jejuns. Eles estavam sozinhos, não tinham a Deus, não tinham a direção de Deus, não tinham o Espírito Santo. Deus não lhes falava por profecia. Deus não falava a cada pessoa. Deus falava somente ao sumo sacerdote uma vez cada ano, e isso se o sumo sacerdote andava bem diante de Deus, e se não, pois Deus também não lhe falava. E Deus vinha aos profetas, muito de vez em quando, para dar uma mensagem para o povo, ou para os reis ou os governantes. Mas em si, o povo andavam sem Deus, não tinham como essa proximidade, essa comunhão com o Senhor, como nós a temos hoje em dia, porque nós hoje temos o Espírito Santo. Quando nós oramos e quando o Espírito Santo nos toma para falar em outras línguas, sentimos que alguém está conosco. Quando tem profecia, quando Deus usa uma pessoa em profecia, usa-nos para profetizar, sentimos que Deus está me usando, está nos usando para profetizar e que Deus está falando a uma pessoa e a está consolando. Então, nós hoje somos muito felizes porque temos um Deus tão próximo. Muito próximo está nosso Deus. Será que nós devemos estar em jejuns? Vamos ler aqui em Isaías 58 para ver se no dia de hoje, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, devemos estar jejuando constantemente ou não? Aqui em Isaías 58 está a resposta. Quem eram os que tinham que jejuar? O povo de Israel, na antiguidade, com a lei de Moisés, eles tinham que jejuar, porque eles não tinham a Deus, não tinham o Espírito Santo, não tinham os dons. Então, precisavam convencer a Deus de alguma maneira, mas tampouco reuniram os requisitos, e o que eles jejuavam eram jejuns vãos. Deus não ouvia esses jejuns, Deus não dava resposta a esses jejuns que eles faziam. Então, hoje no Evangelho do Senhor, nós vamos ler aqui segundo Isaías 58 e vamos perceber como é o verdadeiro jejum. E diz, clama em alta voz, não te detenhas, ergue tua voz como trombeta e anuncia a meu povo sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Os que me buscam a cada dia aparentam deleitar-se em me saber meus caminhos, como gente que houvesse feito justiça e não houvesse deixado a lei de seu Deus. Pedem-me justos juízos e lhes agrada chegar-se a Deus. Bom, o Senhor estava repreendendo o povo de Israel. Diz, porque dizem, jejuamos e não fizeste caso. Então diz, o Senhor está dizendo, eles estão reclamando que jejuaram e que eu não lhes fiz caso. Humilhamos nossas almas e não te deste conta? Eles estão dizendo que humilharam suas almas e que eu não dei conta, diz o Senhor. Diz, eis que no dia de vosso jejum buscais seu próprio gosto e explorais todos os vossos trabalhadores. Isso é o que fazem no dia que jejuam. Diz, eis que para contendas e debates jejumais, e para dar socos no desvalido. Não jejueis como hoje, para que sua voz seja ouvida no alto? E no verso 5 diz, o Senhor diz, seria este o jejum que eu escolhi.
que por um dia aflige a alma do homem, que inclina sua cabeça como um junco. Um junco, pois é um arbusto, e quando já tem sua espiga, ele se dobra assim. Assim se dobra o junco. Esse junco sempre está às margens dos riachos, dos rios, das ravinas, está esse junco. E ele se inclina dessa forma. E diz aqui: chamareis a isso jejum e dia agradável do Senhor? Está Deus repreendendo e dizendo a eles que se eles se inclinam e faz cama de silício e de cinzas e se espalham a cinza por todo o corpo e vestem-se de preto, diz: chamareis a isso jejum e dia agradável do Senhor? Porque o que acontecia? Eles podiam fazer essas coisas físicas, mas como tinham que ter o coração, Então o Senhor no verso 6 diz: mas não é este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. O jejum que eu escolhi é o seguinte: desatar as cadeias de maldade, soltar as correntes do jugo e deixar ir livres os quebrantados e que rompem todo o jugo de escravidão de muitas pessoas, pobre, miserável, desamparadas, aflitas, os indefesos que estavam ali, sobre todas essas pessoas, humilhando e roubando-lhes, tirando-lhes até mesmo o que não tinham. Isso era o que faziam? Como estava o coração? Faziam o jejum como a lei de Moisés tinha ordenado, cumprindo certos requisitos. Mas no coração não tinha nada que realmente esse jejum fosse completo. Por isso Deus nunca respondia aos jejuns. Por isso Deus não respondia aos jejuns, não lhes fazia caso. Por isso o Senhor se irritava. Diz no verso 7, o jejum verdadeiro que escolhi é que repartas o teu com o faminto, que os pobres errantes albergues em tua casa, bom, que estenda-lhes a mão, que o ajudes, que vendo o desnudo, o cubras, e não te escondas de teu irmão, de ajudar nas necessidades. Se tu fazes tudo isto, e cumpras, se tu te vestes, põe-te o cilício, o luto, te pões triste, te inclinas como o junco, se faz cama de silício, mas em teu coração fazes todas essas obras benéficas, quer dizer a misericórdia, o amor, ser generoso, ser dadivoso, não ser egoísta, não ser invejoso, não ser cobiçoso, avarento, não ser nada disso. Se em teu coração existem essas virtudes e essas qualidades de fazer o bem, a misericórdia, então tu fizestes um verdadeiro jejum, então assim dessa maneira Deus te ouve e te responde. E aqui diz, repartas o teu. Então diz o Senhor, depois disto, quando tu faças este jejum verdadeiro, cumprindo requisitos físicos, materiais e também as virtudes e as qualidades e a todo a moral, diz, tua luz brotará, então Deus te dará o triunfo, Deus te dará a vitória, tua luz brotará como alva, assim tua cura será vista rapidamente, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória ao Senhor. Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Esse Deus de ontem, que falou aqui pela boca de Isaías, é o mesmo Deus de hoje, que nos fala também através do Espírito Santo por profecias, sonhos, visões, nos fala e nos ensina também que se nós queremos fazer sacrifícios para nosso Deus, temos que ter nosso coração limpo de maldades, nada de coisas desagradáveis em nosso coração, senão que seja cheio de virtudes, de qualidades, que tenhamos uma boa moral, que sejamos benfeitores, sinceros, retos. E dessa maneira, pois nem sequer precisamos de jejuar,
Quando o nosso coração está limpo diante de Deus, não precisamos jejuar porque basta com nossas orações. Você ora a Deus, porque você tem seu coração limpo. Seu coração não tem rancor, nem avareza, nem cobiça, nem ambição, nem ódio, nem rancores. Nem está tirando o pão, a comida dos demais, nem está enganando as pessoas. Nem está mentindo aos demais para obter lucros. Não. Você dá, porque em seu coração está o amor de Deus em seu coração. Então você não precisa nem de jejuar, porque é suficiente com seu coração limpo e suas orações. Deus lhe ouve e Deus lhe dá vitória, Deus lhe dá triunfo. É isso, Deus dá o triunfo e a vitória. E não é preciso que faça esses sacrifícios físicos materiais. Então, este é o verdadeiro jejum. No 9 diz, então depois que você tem esse triunfo e essa vitória, porque seu coração está limpo, porque está reunindo tudo o que Deus quer que você seja, como um homem justo, reto, santo, diz, então invocarás, e o Senhor nosso Deus te ouvirá. Tu invocarás, orarás ou pedirás, e Ele te ouvirá. Glória ao Senhor. Clamarás e dirás, e o Senhor te dirá a ti, eis-me aqui, filho, eis-me aqui, filha, eu vou te consolar, filha, eu vou te ajudar, filho, não te desanimes, eu vou te ajudar, segue-me, persevere, seja forte, seja valente, seja sincero, segue-me que eu estarei contigo e te darei triunfo e te porei em alto. Isso é o que o Senhor nos diz, glória ao nosso Deus. E aqui está a promessa gloriosa, promessa que Deus fez naquele tempo para o povo, hoje é para nós. Porque Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem e hoje. O que Ele falou ontem às pessoas, hoje nos fala a nós. Glória ao Senhor. Então Ele diz, torno a ler o 9. Então invocarás e Ele te ouvirá. Clamarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar da maldade. Se repartires o pão com quem tem fome, fizer boas obras em sua vida, o Senhor te guiará, no verso 11. Continuamente o Senhor te guiará, glória ao Senhor. Que formoso é nosso Deus, é nosso pastor divino. O Senhor Jesus Cristo é esse pastor verdadeiro. Nosso pastor que está nos pastoreando todos os dias, através do Espírito Santo. O Senhor te guiará continuamente, e na estiagem saciará a tua alma, e dará vigor aos teus ossos, e será como um horto regado, e como um manancial onde as águas nunca faltam. E os teus edificarão as ruínas antigas, a geração vindoura, então, receberá bênção de Deus. Por quê? Porque esse é o exemplo e o testemunho que se deixa às gerações futuras. Bendito é o nome do Senhor. Retornemos outra vez aqui a Mateus 9. Então, a pergunta sobre o jejum, o Senhor tinha toda a razão na resposta que deu a essas pessoas, que eles não precisavam jejuar porque estavam com o Senhor constantemente. Por isso, eles não precisavam de jejum. Quando estamos com Deus, não precisamos fazer este jejum porque Deus está nos ouvindo. Hoje no Evangelho, o Senhor nos prometeu que Ele estará conosco para sempre. Ele diz, eu nunca os deixarei só. Eu estarei com vocês para sempre, diz o Senhor. Foi sua promessa? E então o Senhor enviou o Espírito Santo, os dons. E através deles, estamos nós aqui sentindo a presença de nosso Rei em todo momento de nossa vida. E por isso nosso coração deve ser limpo. E como nosso coração é limpo, pois então para que jejuar? Basta com a oração. O Senhor nos ouve e nos dá vitória, nos dá triunfo e nos ajuda em todos os nossos caminhos, em todas as coisas da vida, em tudo que nos acontece. O Senhor aí está pronto para nos abençoar. Glória ao Senhor. Bem, agora aqui do verso 18, diz que, já enquanto que o Senhor deu este ensinamento,
do jejum, diz: enquanto ele lhes falava essas coisas, aproximou-se um dirigente da sinagoga e se prostrou diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e viverá. E levantando-se, Jesus o seguiu com seus discípulos. E nisso, uma mulher enferma por uma hemorragia durante 12 anos, aproximou-se por trás e tocou na borda do seu manto, porque dizia dentro de si: se eu somente tocar sua veste, ficarei curada. Ou salva, que é o mesmo. Serei curada dessa enfermidade. Ou serei salva. Isso é o mesmo, essa palavra salva e curada significa o mesmo no contexto. Então diz: porém Jesus, voltando-se e vendo a mulher, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Aqui está dizendo: tua fé te salvou, te curou, te salvou dessa terrível enfermidade que tens. E a mulher ficou curada desde aquele instante, quer dizer, salva. Ao entrar Jesus na casa do dirigente, vendo os que tocavam flauta e o povo que tinha alvoroço, que fazia alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque ele entrou ali porque tinha morrido, pois a filha daquele dirigente, de um homem dirigente. E então ele diz: a menina não está morta, a menina dorme. Riram-se dele, a incredulidade. Diz que ele ia com seus discípulos, e o povo também que o seguia, porque o povo queria receber benefícios do Senhor. Mas também iam os inimigos, os que criticavam, os que zombavam, os que murmuravam, os que blasfemavam. Sempre para questionar, para menosprezar tudo o que o Senhor fazia. E diz, mas quando o povo se afastara, entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E se difundiu essa notícia por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, porque diz que ele seguia, o Senhor seguia, segundo lemos, pois ele ocupava todo dia para trabalhar. Eu creio que o Senhor trabalhava, era de 6 a 6. E estava todo dia trabalhando e estava ali apresentando muitos acontecimentos, muitas coisas se apresentavam ao Senhor. Diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando aos gritos: tem compaixão de nós, filho de Davi. E chegando à casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que posso fazer isso? Ele quer dizer, o Senhor lhes disse: vocês creem que eu posso fazer o milagre de curá-los? Eles responderam: sim, Senhor. Então, tocou-lhes os olhos, dizendo: conforme vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu rigorosamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, não obedeceram, senão que, quando eles saíram, divulgaram a fama do Senhor por toda aquela terra, dizendo: o Senhor me curou. Claro, foi tanta a emoção, a felicidade, a alegria desses cegos, sem ver, e que agora estavam vendo. Como não iam pregar, proclamar, como não iam dizer e contar às pessoas o que tinha acontecido, o que o Senhor Jesus Cristo lhes tinha feito, o milagre que ele lhes fez. E tudo isso nos faz lembrar, quando nós lemos no profeta Isaías, quando Deus usava a Isaías para falar do futuro, quando ele dizia: e nos posteriores dias, quando venha o Messias, quando venha o Salvador, quando venha esse Rei perfeito que há de vir, ele estará curando e abrindo os ouvidos dos surdos, abrindo os olhos dos cegos, estará abrindo a boca do mudo, a língua do mudo, e que eles falarão, e estaria fazendo milagres e sinais. Sempre estava o profeta Isaías profetizando acerca de todos os milagres e todos os prodígios que esse Messias, o Salvador,
o que viria nos posteriores dias estaria realizando ali, naquele lugar, chamado Jerusalém, naquele território da Judéia. Então, tudo isso, promessas de nosso Deus ditas pelos profetas, cumprindo-se aqui. Também há em algum lugar que depois leremos, onde o Senhor dizia aos incrédulos, quando o questionavam, lhes dizia: vocês não leram? Não leram Moisés? Leia a Moisés, leia aos profetas, leiam os salmos e verão que aí vocês vão encontrar tudo que está escrito de mim. Dizia o Senhor: glória a nosso Deus, glória a nosso Rei, que nós nos encarregamos de pesquisar tudo isso. Temos lido os profetas, temos lido os salmos, Moisés, e percebemos essa afinidade, percebemos que isso foi as palavras proféticas e o cumprimento tem sido nosso Senhor Jesus Cristo, o cumprimento tem sido hoje o Evangelho do Senhor, a presença ou a manifestação do Espírito Santo com seus dons, glória ao Senhor. E aqui no verso 32 diz: enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um mudo endemoniado, e expelido o demônio, o mudo falou. Nós vemos aqui que essas pessoas que têm essas doenças, digamos que diz que o mudo, diz que era um demônio. O Senhor expeliu esse demônio de mudez dessa pessoa e que ele então falou. E as multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Isso é verdade. Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Isso é verdade, porque tudo que nós lemos aqui é história. As pessoas nunca... Deus levantou pessoas assim, fazendo todas essas maravilhas, como o fez com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é certo. Mas os fariseus diziam, pelo príncipe dos demônios é que expele os demônios. Aqui, quando nós leiamos em Marcos e em Lucas, está um pouco mais amplo esse acontecimento. Quando os fariseus diziam que era pelo príncipe dos demônios que o Senhor estava expelindo os demônios. Isso se chamava blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem muita gente, muitas pessoas, até mesmo na igreja, que perguntam o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui tem um exemplo de blasfêmia, porque os fariseus diziam que o Senhor Jesus estava expelindo esses demônios pelo príncipe dos demônios. Não o estava fazendo por invocar ao nosso Deus, senão que era pelos demônios. Então, estavam tratando ao Senhor Jesus de endemoniado ou de uma pessoa com demônios, uma pessoa falsa, mentirosa. Isso é a blasfêmia, isso é o que se chama blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo. E diz o Senhor em algum lugar, diz que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado isso. Deus não perdoa isso a nenhum ser humano que blasfema contra Deus ou contra o Espírito Santo. E aqui eles estavam blasfemando. Que isso leremos em Marcos e em Lucas. Seguimos com o verso 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Bendito é o Senhor. O Senhor estava aqui percorrendo as cidades, diz. Ele percorria todas as cidades de Judá e as aldeias. E diz que estava ensinando nas sinagogas deles, ensinava-lhes a lei de Moisés, para que eles cumprissem a lei de Moisés como era real, porque nunca tinham cumprido bem. E também, ao mesmo tempo, o Senhor estava pregando o evangelho do reino dos céus. E como vemos, o que nós até agora temos visto e temos lido é que a lei e o evangelho do Senhor, pois vão de mãos dadas, porque um é o prototipo, o simbolismo, a semelhança, tudo que se fez na lei de Moisés era a semelhança do que aconteceria no Novo Testamento ou no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nas Boas Novas era o cumprimento, já cumprindo-se todos aqueles figuras retóricas, todas as
metáforas e simbolismos, todas essas parábolas e tudo que o Senhor falava dessa maneira para que as pessoas, pois, não entendessem com facilidade, mas que realmente o evangelho do Senhor é o cumprimento, é a resposta do que Deus falou a Moisés, ao povo, para que cumprissem. Só que o único que o Senhor tirou, ou nesse tempo o Senhor tirou, já foi essa parte, esses rituais. Os rituais, como dizer não comer certas carnes ou certas bebidas, como, por exemplo, não trabalhar no sábado, como, por exemplo, comer os animais imundos, que já o Senhor libertou e limpou tudo isso, que já se podia comer. Antigamente não se podia comer animal imundo. No Evangelho do Senhor, sim, porque o Senhor se encarregou de limpar tudo isso, porque isso era um simbolismo. Os animais imundos na antiguidade estava simbolizando era ao homem cheio de pecado, ao ser humano cheio de pecado. Mas que quando esse ser humano se convertesse a Cristo, ele o limpava e então ele deixava de ser imundo. Então, aqueles animais imundos já tirou esse costume. O Senhor ensinou aos apóstolos, já podem comer todos os animais, porque já o Senhor limpou tudo isso. Limpou, porque isso era um significado, era o pecado o que significava dos animais imundos, dos sacrifícios, dos touros. Tinha que sacrificar animais lá no templo. Tudo isso foi mudado no Evangelho, por nós, os seres humanos. Já somos as pessoas, nós somos um sacrifício vivo para Deus. E o sangue dos animais que antigamente se sacrificava, pois o Senhor Jesus Cristo já o fez na cruz do Calvário, para tirar já aqueles rituais, aqueles costumes, aquilo que tinha que fazer. Os mandamentos de nosso Deus seguem vigentes. Os mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Sinai, isso segue vigente até o dia de hoje. Então nós vamos ter a oportunidade também, um dia de estar lendo os mandamentos do Senhor e vamos perceber que isso é vigente até o dia de hoje, que nós os estamos ou devemos cumpri-los para agradar a Deus. E isso é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é as boas novas de salvação. Os mandamentos do Senhor não mudaram, dizia o Senhor Jesus. O que crê em mim e cumpra os mandamentos do Senhor, este será salvo. Este é o que vai ganhar a vida eterna. Então, nós não vemos aqui nada de diferente, realmente, que na antiguidade nós não podemos deixar nem menosprezar de ler o que é os livros de Moisés, os profetas, os salmos, porque aí está escrito tudo o que tinha de acontecer, né, nessa era de Jesus Cristo, nessa era do Evangelho do Senhor. E aí está ligado e está uma coisa concatenada com a outra. Então por isso nós cremos em toda a Bíblia e lemos toda a Bíblia. E tem coisas que se nós não vamos fazer, mas tudo tem um motivo, uma explicação. Porque tudo era uma representação simbólica. E tudo que foram representações simbólicas foram tiradas, anuladas. Porque já hoje somos nós. Antigamente tinha um candelabro físico na lei de Moisés. Hoje os candelabros somos nós. Antigamente na lei de Moisés tinha um altar, tinha uma arca onde Deus habitava. Hoje esse altar ou essa arca, nosso coração onde Deus deve habitar. Bendito é o Senhor. Assim sucessivamente tudo tem o seu significado. E em tudo isso não se preocupem, que tudo isso vamos ver, vamos estar lendo, vamos aprender e vamos nos regozijar na palavra de nosso Deus. E Deus então virá ao coração de todos nós e no coração de todos vocês também. E aqui, para finalizar, então, diz aqui no verso 35, que o Senhor estava pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, todas as doenças. No 36 diz, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade, a seara é grande, os obreiros são poucos. Quer dizer, o trabalho que tinha que fazer era muito, e os obreiros eram poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros à sua seara, pois até o dia de hoje também dizemos ao Senhor o mesmo.
que tem muitos lugares, tem muitos locais, povoados, em diferentes lugares do mundo, que nos chamam, nos dizem, por favor, abra a igreja nesse povoado, abra a igreja em tal lugar, porque ali tem muitas pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus, desejam que se lhes fale de Deus, eles desejam que Deus lhes fale, que lhes ministre profecia. Por favor, abram igrejas. Isso, mas não tem obreiros, não tem pastores, não tem pregadores. Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse é a verdade. Tem muito trabalho, tem uma grande seara, tem muito trigo, tem muitos frutos para colher, mas não há obreiros para trabalhar que os colha. Vamos pedir a nosso Deus que nos use e a todos nos envie para pregar, para ensinar as pessoas, porque o mundo é muito grande, o planeta. E agora, com a facilidade pela tecnologia, nós já vamos a um país, somente acessando a internet já chegamos a um país. Então, tem que trabalhar para Deus e tem que ganhar muitas almas para o Senhor. E o trabalho é muito, e nós não temos que dormir, como diz o coro, não tem que dormir. Você não tem que seguir em frente, trabalhar e servir a Deus e nossos corações limpos para evangelizar, para essa obra evangelizadora. Que meu Deus os abençoe, o Senhor esteja com todos vocês. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por teu amor, tua misericórdia, tua palavra, por tuas promessas. Obrigada, Eterno Deus, por essa palavra que nos tens dado e que tu a estás revivendo em nossas vidas, porque nesse livro maravilhoso chamado Bíblia, encontramos que tu te manifestas, que tu nos falas, que tu falas através da profecia, que dás sonhos às pessoas, visões, revelações. Assim, temos vivido, Senhor. Isso tem se cumprido em nossas vidas? Como vamos duvidar deste livro maravilhoso? Porque esse livro vive. Tu vivificas. Cada vez que nós o lemos, tu vivificas, meu Senhor. Porque tu eres Deus poderoso. Nos fizestes com tua mão poderosa. Somos obras de tuas mãos. Somos tua criação. Glória ao teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Eterno Deus. Obrigada, Pai Santo. E agora, Senhor, pedimos misericórdia. Misericórdia para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que têm doenças incuráveis. Senhor, tenhas misericórdia, porque eu sei que todos eles estão te clamando, estão pedindo a ti cura, milagres, assim como o que acabamos de ler, que diziam a ti, Senhor, tenhas misericórdia. Veja meu filho doente, minha filha que está jogada na cama doente, o outro, veja que minha filha morreu. E tu fazias milagres e sinais. Hoje também, Senhor, tu fazes milagres e sinais em nosso meio. Senhor, tenhas misericórdia. Tens misericórdia e estendes tua mão. Tua mão que cura, porque tu és nosso médico divino. E também, Senhor, liberta os cativos, aquelas pessoas acorrentadas por espíritos maus. Liberta, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Ouve suas orações. Ouças a oração de cada um, meu Senhor. Ouças o clamor. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado. A honra e a glória é para ti, meu Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya.
Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluia. O Senhor os abençoe. O beijo para as crianças e abraço para todos, meus queridos irmãos e irmãs. O Senhor abençoe e também aqui os que estão comigo. Deus abençoe. Muito obrigada.